Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do Cinefórum. Hoje nós temos o prazer de receber a minha ex-professora querida, Lúcia Santaella, professora da PUC, que eu tive o prazer de fazer uma disciplina no doutorado com ela, que vai nos presentear com a palestra, como sempre, brilhante. Caso você tenha vindo de outro planeta e não conheça, a Lúcia Santaella é pesquisadora A1 do CNPq, professora titular na pós-graduação em Comunicação e Semiótica e coordenadora da pós-graduação em Tecnologia da Inteligência e Design Digital. Doutora em Teoria Literária pela PUC São Paulo e livre docente em Ciências da Comunicação pela USP. Fez repetidos estágios de pós-doutorado no exterior e foi professora e pesquisadora convidada em várias universidades europeias e latino-americanas. Já levou à defesa 248 mestres e doutores, publicou 51 livros e organizou 26, além da publicação de quase 500 artigos no Brasil e no exterior. Recebeu os prêmios Jabuti 2002, 2009, 2011, 2014. O prêmio Sérgio Mota 2005 e o prêmio Luiz Beltrão 2010. É atualmente catedrática na cátedra Oscar Sala do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo 2021 a 2022. Professor, é um prazer enorme tê-la aqui conosco. Fique muito à vontade. Dou o nosso abraço carinhoso na senhora. Prazer revê-la aqui, tá bom? Muito obrigada, Nathaniel. Um prazer estar com você de volta depois de tantos anos. E um prazer também poder falar com vocês. Foi uma promessa que eu fiz durante a pandemia, daí não consegui cumprir. E o Renan ficou, não é, insistindo. Eu falei, bom, tudo chega a hora. Então, chegou a hora de eu me encontrar com vocês hoje e falar um pouquinho, conversar com vocês sobre esse tema que está muito quente, na crista da onda, que são as fake news e a desinformação. Então, vamos tentar compreender o que está acontecendo, que eu acho que é um caminho para a gente compreender, sempre um caminho para a gente agir melhor, né, Nathaniel? Então, eu vou compartilhar um PowerPoint, porque assim o roteiro a gente segue e vocês vão me acompanhando. Então, vamos entrar com o PowerPoint? Pronto. Não, ele não entrou. Deixa eu ver, o que está acontecendo? Não sei porque ele não entrou, deixa eu ver. Não entrou. O Renan está aí atrás tentando controlar. Será que eu tento? Isso. Qualquer coisa, a senhora entra aqui embaixo no compartilhar e coloca, ao invés de compartilhar a tela, o PowerPoint, o slide. Vou ver se ele está aqui. Ele já não está mais aqui. Um minuto. Gente, desculpa. Vamos. Não é que ele não está, ele saiu do meu. Ele deveria estar no meu. Um minuto, isso resolve logo. Abriu aqui. Isso, a senhora abre a tela do PowerPoint e aí Isso. vamos compartilhar. Isso. Agora ele abriu. Ó. Você consegue entrar com ele, Renan, ou não? Então, eu vou compartilhar outra vez. Um minuto. Interromper. Espera um pouco. Vou tentar compartilhar outra vez. Um minuto. É porque tem várias imagens, então é sempre bom a gente compartilhar a tela. Pronto, agora acho que ele entrou.
Não entrou? Agora sim, professora. Perfeito. Então, vamos aumentar, vamos pôr na tela grande. Pronto. Perfeito, perfeito. Está tudo ok por aí? Tá. Então, o tema que eu dei foi consequências da desinformação. Porque que nós estamos imersos na desinformação, eu prefiro ainda o nome fake news, porque a desinformação é uma consequência. A disseminação das fake news, que são notícias falsas, informação falsa, é a causa que provoca no usuário, no receptor, nos cidadãos, provoca uma desinformação a respeito daquilo que está, de fato, acontecendo. Então, eu gosto de indicar meus grupos de pesquisa, porque assim eu já abro, não é, para as pessoas que querem conhecer melhor meus grupos de pesquisa e o que eu ando fazendo, não é, fora as publicações e os livros. Eu gosto muito de formar grupos de pesquisa, porque o conhecimento, quando ele é coletivizado, existe uma tendência para ele se enriquecer e crescer. Então, ali está meu e-mail pessoal, muito simples, da PUC São Paulo. Depois eu tenho esse grupo Sociotramas, que tem já 12 anos, e esse aí é o endereço de um blog do Sociotramas, onde vocês vão encontrar, nesses últimos 12 anos, posts dos participantes do grupo, esses posts que foram acompanhando par e passo as transformações, que, aliás, a gente sabe que são muito rápidas, das redes sociais. Então, esse meu primeiro grupo é especificamente voltado para redes sociais. O outro, Transobjeto, ele é mais filosófico. Então, ele trabalha questões da filosofia mais atuais, e de um tempo para cá, de uns 2 ou 3 anos para cá, nós começamos a trabalhar a inteligência artificial e as consequências da inteligência artificial para a ética, porque há muitos efeitos colaterais, não é, da inteligência artificial, apesar de que também muitos benefícios. Este último, o Transobjeto, deve ter já de 8 a 10 anos. É 10, porque começou em 2012. E o outro, o CIEP, é um grupo de pesquisa que eu tenho há 25 anos, porque eu me especializei na semiótica de Peirce, e já muitas teses foram defendidas sobre comigo, né? Doutorado. Não, deixa eu voltar um pouquinho. Doutorado sobre Peirce, e eles estão, esses pesquisadores, espalhados hoje por universidades no Brasil inteiro. Assim como Nathaniel foi meu aluno, então alguns desses alunos se especializaram em Peirce. Então, é um grupo de pesquisa muito rico. Acabamos de organizar um livro bem robusto, foi publicado em dezembro de 2021, sobre a atualidade do pensamento de Peirce e a relevância. Foi publicado pela a editora Letras e Cores. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês hoje. Primeiro, vamos apresentar o tema, né? Consequências da desinformação. O que é desinformação e o que causa desinformação. E eu não abro mão em relação a isso, porque muitos jornalistas, eles não gostam da palavra fake news, porque eles dizem o seguinte: se é fake,
não é notícia. Se é notícia, então não é fake, ou seja, falsa. Porque a tarefa do jornalista é justamente aquela de passar, de transmitir uma notícia que tenha alguma fidelidade aos fatos que a notícia está traduzindo, né? Porque quando a gente fala de semiótica, tudo é uma questão de traduzir. Então, eu vou falar um pouquinho de fake news. Quando eu falo de fake news, eu estou, ao mesmo tempo, falando de desinformação, porque quando a gente acredita numa notícia falsa, nós estamos pensando que estamos nos informando, mas nós estamos nos desinformando. Então, nós vivemos num mundo agora onde a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu gosto de falar com os jovens, não é? Porque falar sobre fake news com os jovens é uma maneira também de a gente acender alguns sinais de alerta. Então, vamos, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai falar de um tema é buscar, pelo menos, uma bibliografia assim, que eu chamaria básica, para que a gente não comece a distribuir opinião achando que está distribuindo informação. Então, tem muita gente hoje que fala de fake news, mas não se inteirou. O que estão falando sobre fake news? Aqueles que se responsabilizam por aquilo que falam, né? Porque as redes e as fake news são frutos disto. As redes estão povoadas de informação, de desinformação. Então, a gente precisa buscar uma informação que tenha confiabilidade. Olha, o Leão Serva, ele publicou esse livro, Jornalismo e Desinformação, a Van Alerta, em 91. Olha, eu peguei lá, já era a terceira edição. Ele estava adivinhando o que ia acontecer. Jornalismo e Desinformação. O livro é bom porque ele mostra que não são só as redes que cometem a desinformação. Às vezes o jornalismo também, claro que erra, porque todos nós erramos, mas entra na lorota, não é, de uma notícia falsa e acaba o próprio jornalismo veiculando a notícia falsa. Claro que o jornalismo agora está muitas precauções. Inclusive, são as agências jornalísticas que são responsáveis hoje pela checagem dos fatos. Esse livro foi um dos primeiros no Brasil a ser publicado sobre fake news e sobre bolhas. Da Poliana Ferrari, eu que escrevi o prefácio. E, aliás, foi ela, em 2017, que me colocou no campo dessa pesquisa. Eu venho desde 2017 pesquisando sobre bolhas. Bom, redes digitais já faz muito tempo, né? Eu comecei já, imagina, nos anos 90. Mas, especificamente sobre fake news, como é que a gente pode se livrar disto, caminhos de defesa, isso tudo a partir de 2017. Aí, em 2018, eu fiquei tão assim impregnada pelo tema das fake news que eu escrevi este livro, A Pós-Verdade é Verdadeira ou Falsa? E logo depois, o Eugênio Butti, que eu tenho uma grande admiração, é um pesquisador, um professor e praticante jornalista, e ele muito preocupado com a questão, não é, para falar de consequências da desinformação,
a maneira como a desinformação afeta a saúde da cidadania e da democracia. Porque, para praticar a democracia, nós precisamos ser cidadãos saudáveis, não é? Não impregnados de mentiras. Esse livro dele é muito importante. Existe, eu que coordeno essa coleção e tenho muito orgulho de ter Eugênio Butti nessa coleção. Então, olha, 3 anos. Nos últimos 3 anos, agora já são 5. Primeira vez que eu fiz o levantamento dessa bibliografia foi 3 anos atrás. Então, em 21, né? Hoje nós já estamos em 22. Surgiu esse livro, Ética e Pós-Verdade, mas bem dentro do campo da psicanálise. E ainda, em 2017, a questão da pós-verdade e a questão das fake news não tinha se disseminado tanto. Mas o livro vale porque ele é pioneiro no Brasil, 2017, sobre o tema. Este também no campo da educação. Em 2018, no mesmo ano que eu publiquei, esse livro do Ralph Kayes, que é uma tradução sobre o que vem a ser pós-verdade. E nos últimos 2 anos, agora já estamos entrando nos 3, né, que estamos no começo de 2022, o número de bibliografia que existe hoje sobre fake news é imenso. Mas, para citar os pioneiros traduzidos ou escritos no Brasil, tem esse, Fake News, o conceito, a desinformação e o direito. Evidentemente, o direito está muito interessado nesse tema, porque afeta os direitos humanos. Não é? A mentira, ela fere os direitos humanos, porque faz parte dos nossos direitos sermos informados com fidelidade em relação aos fatos. Então, distribuir fake news fere direitos humanos. Tanto é que hoje, no Brasil, essa questão está sendo uma questão, inclusive, judicial. Esse outro livro, André Faustino, o outro, quando em 2018, 19, 20, comecei a trabalhar muito com esse tema, eu li esses livros. Na verdade, li. Bom, então, recentemente, eu publiquei, esse é bem recente, que é uma atualização do livro anterior, sobre a pós-verdade. Eu estava interessada em saber por que a mentira é tão poderosa. Vocês sabem que as pessoas compartilham 70% mais de mentira do que de verdade nas redes? O que é que a mentira tem que ela atrai tanto o psiquismo humano? Então, nesse livrinho aí, eu tento explicar, começo reivindicando a verdade, nós precisamos ter amor pela verdade, daí eu vou para a mentira, e daí os últimos capítulos sobre fake news e desinformação. Olha, como eu sou semioticista, é bom lembrar que fake news são signos, são linguagem. Elas são feitas de linguagem. Daí a relevância da semiótica. E o que quer dizer fake news? Fake, em inglês, não é mentira. Mentira em inglês é lie. Fake quer dizer, isso é importante, aquilo que é feito para enganar.
Então, essa é a característica, por isso que eu falei que fere direitos humanos. Porque uma fake news, a intenção dela é ludibriar o outro. Então, ludibriar aqueles a quem aquela informação é transmitida. Bom, quando a gente fala sobre um tema, ou se interessa sobre um tema, precise buscar referências. Da onde é que veio essa história de fake news? Da onde é que veio essa história de notícia falsa e de pós-verdade? Foi desde um escândalo, desde a eleição do Trump, em 2016. É por isso que eu falo, quando a gente trata do tema das fake news, mentira sempre houve, fake news sempre houve. Não caiam nessa, claro que sempre houve, mas não da mesma maneira. Não existiam as redes, então a mentira não se espalhava com tanta velocidade. A gente precisava da comunicação com a minha vizinha, com os meus amigos, através do rumor. Então, tudo muito pessoalizado. Agora, não. Tem as redes. Então, tudo começou com a vitória do Trump e com o Brexit. E daí explodiu no ano seguinte, 2017, o escândalo do Cambridge Analytica. Toda uma história que eu nem vou contar em detalhes, porque se vocês entrarem no Google, ele vai falar para vocês melhor do que eu. Só entrar lá, o escândalo do Cambridge Analytica, e vai contar toda a história. Não é que o fake news cedeu informações e o Cambridge Analytica ele vendeu informações sobre os usuários das redes para a eleição do Trump. Tá bom? Vamos para os tipos de fake news, porque a gente pensa, mentira, pronto, mentira deslavada. Não. Por que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque tem muitos tipos de fake news. Eu levantei 14. Variam entre notícia, história, boato, fofoca e rumores. 1. Notícias humorísticas, paródicas, que a gente pensa que elas estão sendo produzidas só para provocar o riso. Só que, quando elas tem como protagonista uma pessoa, certo? Rir de uma pessoa. A gente ensina para as crianças, não é? Criança de 4 anos. Não, você não devia rir do seu coleguinha. Porque parece que o riso é um entretenimento fácil, mas você fica cúmplice. Então, não é legal rir dos outros. Começa aí no nível bem que parece não provocar nenhuma malignidade, não é o riso fácil, mas ele já, de alguma maneira, quando você ri do outro, você fere, não é? Fere a autoestima do outro. 2, caça-cliques, iscas de cliques. Histórias que às vezes nem são mentirosas ou falsas, mas elas são sensacionalistas e elas são fabricadas especificamente para capturar a atenção do usuário na direção de sites. No fundo, esses tipos de fake news que eu levanto, elas são roteiros de ética, não é? Porque todas elas
por mais simples que pareçam e pouco nefastas, elas ferem um pouco a ética, não é? Não vou falar nem do bom comportamento, a ética mesmo, né? O respeito pelo outro, o respeito pela vida, o respeito pela democracia. Então, tudo isso faz parte de um comportamento ético. Nem vou entrar em comportamento moral, que é mais básico. A difamação, eu difamo uma pessoa, mas aí eu cubro, não é, com um creme chantilly do humor. Então, parece que eu não estou difamando, porque a difamação é crime. Notícias híbridas. As matérias, às vezes, estão corretas, mas são atrapalhadas pela falsidade sensacionalista das chamadas. Qual a diferença com a 2? A 2, por exemplo... Espera só um pouquinho, gente, que eu estou aqui com uma coisa urgente. Esse é o mundo das redes, não dá paz, né? Então, pronto. Já vou jogar para lá para não me atrapalhar mais. Então, parece com a 2, mas aí ela já fica meio híbrida, enquanto que lá é só o sensacionalismo é utilizado só para caçar o teu clique. O jornalismo online, apressado, mal fundamentado, histórias não confiáveis que não passaram pela necessária verificação dos fatos. Rumores que ferem o princípio da civilidade, mensagens que são construídas com algum engenho, não é? Parece, ai, que sofisticação, mas elas estão confirmando parcialidades e preconceitos. Propagandas intencionalmente enganadoras com a finalidade de promover pontos de vista tendenciosos. Conteúdo enganoso utilizado contra uma pessoa ou um assunto. Falso contexto. Você pega um conteúdo que é genuíno e coloca dentro de um contexto que é falso. Ou então um conteúdo impostor. Quando eu vou chegar daqui a pouco e falar para vocês de deepfake. Esse é o caso da deepfake. Um conteúdo impostor é colocado na boca de fontes pessoais ou coletivas, informações que aquela pessoa, na realidade, não enunciou. Conteúdo manipulado em que uma informação verdadeira é distorcida para enganar o público. E 13, no outro livro eu cheguei a 14. Conteúdo fabricado inteiramente falso, construído com o intuito de desinformar e causar dano. Estão vendo? O contexto é muito amplo. E toda vez que a gente estiver praticando algum deste item, nós estamos, em alguma medida, praticando desinformação, praticando fake news. Eu vou dar um exemplo. A gente ri, né? Não deve. Então, muitos dos memes são bastante ofensivos. Afinal, mesmo que a pessoa tenha críticas a Carmen Lúcia, isso aqui fere a autoestima dela. Claro que ela está, não é? Não vai perder o sono à noite por causa disso aí. Mas, do meu ponto de vista, não é ético. Mesmo que a pessoa, não é, que quem faz o meme deteste essa pessoa, guarde para si. E, por outro lado, transmite na rede. Isso se espalha. A pessoa vê e ri, porque Chico Anísio era para rir. Entenderam? Olha,
Eu vou dar alguns exemplos aqui, que são os exemplos mais difíceis da gente fazer a checagem. Vacina causa autismo. Usar o micro-ondas afeta a saúde. Alguns alimentos curam o câncer. Não é igual uma mentira de um fato que aconteceu ontem e que daí eu posso ir para uma outra fonte e rapidamente dizer, não, isso aqui é fake news. Esses tipos aqui, eles são enunciados como uma lei. Toda vacina, quaisquer micro-ondas, alguns alimentos têm essa generalidade. Então, aí a gente tem que fazer uma longa pesquisa. Tem que consultar o Ministério da Saúde, buscar informações sobre o referente. Muita gente acredita que não, se não é causa autismo, vacina traz danos. Como é que a gente vai explicar, por exemplo, que na Alemanha, grande parte da população, um país avançadíssimo, não toma vacina? Que tipo de informação eles têm como background para eles se recusarem a tomar vacina? E aí a doença se espalha. Mas como lá o Estado é pai e a medicina é espetacular, e daí morre pouca gente, eles se sentem seguros para não tomar vacina. Aqui no Brasil a gente toma vacina, porque não é bobo. Bom, o problema das fake news é que ninguém assume autoria. E parece a voz de um oráculo. A linguagem se autoenuncia. Embora qualquer enunciado tenha um tempo e um espaço, quando os enunciados são genéricos, dificultam o rastreamento até o lugar e o tempo específico que esses enunciados ocupam naquele contexto. Então, às vezes, encontrar o referente dessa linguagem, desse enunciado, requer busca, pesquisa, colher informações, recolher outros signos relacionados no mesmo universo do discurso. Percebe que tudo que está aqui enunciado esse meu slide, vai contra a velocidade com que a gente usa as redes. É por isso que as fake news se espalham tão rapidamente. Porque a gente não tem esta paciência. Será que é verdade? Da onde vem essa informação? Eu posso confiar nesta informação? Tudo isso leva tempo. Bom, mas o pior de tudo, essa é a consequência mais nefasta da desinformação. Mesmo quando a mentira foi desmascarada, algumas pessoas continuam acreditando que ela seja verdadeira. Então, porque toda mentira, dentro da teoria semiótica, ela é indexical. Porque a mentira se refere a um determinado fato, um determinado acontecimento. Então, quando a pessoa continua acreditando, mesmo a mentira tendo sido desmascarada, ela muda a natureza do signo. Por quê? Ela se sintoniza, ela se casa com as crenças do usuário ou do intérprete. E é aí que vem uma consequência mais negativa, porque não adianta as agências de checagem fazerem a checagem dos fatos. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado agora no ano de 2022 são as deepfakes.
A inteligência artificial é aplicada a vídeo, que coloca, por exemplo, na boca de uma pessoa importante algo, porque a inteligência artificial ela consegue escanear, rastrear todos os músculos de quando a gente fala e o movimento do lábio e transpõe um enunciado para o rosto e a face de uma outra pessoa que não falou aqui. Então, correu pelas redes uma fala do Obama, e ele não tinha falado aquilo. Era uma deepfake, nós temos que tomar muito cuidado, porque nesse ano de 2022, nós entramos num ano de eleições no Brasil, e vocês sabem que o circo pega fogo. Então, muita mentira espalhada. Eu não vejo outro jeito, vocês vão ver daqui a pouco qual é a minha conclusão. Eu não vou adiantá-la. Mas o que a deepfake e as fake news acabam criando é uma desconfiança total. No que eu vou acreditar? Tem gente que tem crença fixa, não é? E mesmo quando dizem, não, é mentira, está provado que é mentira, ele não sai das suas crenças. Aliás, acho que foi semana passada, ou retrasada, que eu dei uma palestra sobre crença. Da onde vem o poder da crença? Já falei sobre isso, não é? Das eleições, e tomar muito cuidado com deepfakes. Né? Vamos lá. Lá. Já falei, os computadores são treinados para manipular áudio e imagens. E é perfeito. A gente olha e não consegue duvidar. Então, elas tornarão ainda mais complexa e perigosa a guerra da desinformação. Porque qualquer distinção entre verdadeiro e falso, real e fictício, entra em colapso. Então, a gente pode prever, não é, para ligar o tema, os potenciais impactos ao tema do que eu estou falando para vocês, né? Consequências da deepfake num contexto de recrudescimento da intolerância e da ascensão de governos nacionalistas. Nessas 2 primeiras décadas. Já estamos entrando na terceira do século XXI. Manipulação de imagens. Que risco maior que isso acaba provocando? É para a democracia. Não há democracia no meio da mentira. Bom, mas quem são os intérpretes das fake news? Não são aqueles ali longe de mim. Nós também. Nós somos. Por quê? Você abre o teu celular, vai estar cheio de informação, e qualquer um de nós corre o risco de compartilhar uma informação que não é fiel àquilo que ela busca transmitir. Então, como é que funciona a nossa cabeça? Aí é bom ser formado em semiótica, porque a semiótica explica o que acontece quando o intérprete recebe uma informação. O que acontece aqui? Nós somos também signos, seres pensantes que agem e sentem, e que traduzem os signos, e pomos signos no mundo. Então, nós temos que compreender o papel semiótico
dos intérpretes, que somos nós. Que lugar nós ocupamos no tempo e no espaço que existimos? Que meios nós utilizamos para externalizar nossas interpretações? Então, vamos aí nos colocar na Berlinda. Nós somos habitados por demônios. Não é? Nós temos maldades, nós temos crenças que simplesmente negam o outro. Então, são esses pequenos demoninhos que nós temos que fazer um esforço contínuo para aplacar. O ambiente para a produção de... Não adianta pôr a culpa das fake news no outro. Porque nós também... Não vou chamar todos nós de culpados, mas isso seria ir longe demais. Mas nós aderimos a certas crenças e não saímos delas. E crenças hoje têm que ser verificadas. Nós temos que desenvolver uma capacidade de duvidar delas, colocá-las em xeque, principalmente no ano de eleições. Então, por quê? Por que se tornou tão perniciosa agora? Porque, inclusive... agora é telefone, desculpem. Por quê? Todo mundo diz. Ontem mesmo estava dando uma aula e o aluno fala: professora, sempre foi assim. Não. Antes, nós não tínhamos esta liberdade de entrar numa rede social, ter meu lugar nessa rede e poder falar a hora que eu quero. É tudo o que eu quero. E muita gente fala o que vem na cabeça. Então, agora mudou. Com o mundo digital, com a cultura digital, a lógica é diferente. É uma lógica da velocidade. E é uma lógica em que qualquer um tem o seu lugar para enunciar aquilo que quer e para compartilhar aquilo que gosta. Então, olha como é importante o que eu vou falar agora. Compartilhar é uma regra. E as mídias sociais favorecem a fofoca. Novidade pela novidade, a velocidade da ação impensada, intempestiva. O que antes era autoridade para publicar, agora passa de mão em mão. E os links se parecem uns aos outros. Então, a gente perde a capacidade de ver o que tem valor e o que não tem. E não há regras para que você aceite o que se pensa, o que se fala, quando todas as normas deixam de existir. Por isso que o jornalista faz a diferença, porque ele, formado em jornalismo, ele tem aulas de ética, ele tem formação, que é chamado de deontologia, tá? E nós todos vivemos em bolhas, porque tudo que a gente posta na rede são rastros que são monitorados por inteligência artificial e as redes devolvem para nós exatamente aquilo que nós queremos. Devolve para nós a mesmice. Não é? Esses sistemas de recomendação. Spotify, Netflix. Aliás, eu descobri um sistema. Já vou fazer a propaganda, porque é tão sofisticado, tão maravilhoso. E eu só descobri essa semana. Chama-se MUBI. Filmes Extraordinários. E não faz sistema de recomendação. Ele, inclusive, é móvel. Bom, por que eu estou falando contra o sistema de recomendação? Todo mundo vai, que legal, eu gosto disso. Então, o Netflix já me recomendou aqueles filmes. Ora,
Se a gente ficar só naquilo que a gente já gosta, nós vamos passar o resto da vida sem nenhuma mudança. E a aprendizagem exige mudança. Não existe aprendizagem sem mudança. Então, isso são as bolhas. E que remédio a gente tem para as bolhas? Quem escreveu esse livro foi Eli Pariser, em 2011. Ele, de uma certa forma, quando ele escreveu sobre as bolhas, ele estava antecipando uma coisa que se tornaria uma constante nas redes. Antes das redes, a gente já tinha bolhas. Os amigos, a família, não é? Aquele ambiente que nos circundava. Mas agora, com as redes, as bolhas ficaram mais vastas. E a gente acha, não, minha bolha agora aumentou. Só que se você fica só naquilo que já gosta, a tua bolha fica assim, ó, bem encolhida. Ela parece vasta, mas ela está encolhida. Então, vamos lá. Qual é a base psíquica para a gente gostar tanto das nossas próprias bolhas? Se chama homofilia e faz parte do funcionamento humano, do psiquismo. E Caetano Veloso tem uma frase maravilhosa: Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que não é velho. Então, vem daí o poder da crença, uma ideia, religião, afinidade política, futebol e etc. Futebol eu nem ouso dizer, né? Porque é uma paixão. Então, existindo nas redes, as redes amplificam o poder das redes. E os psicólogos cognitivos chamam isso de viés da confirmação. Então, porque a mente funciona pelo reconhecimento de padrões. E a gente é atraído pelos padrões já conhecidos, porque os desconhecidos dão trabalho. Elas são constituídas, bolhas, por pessoas que possuem a mesma visão de mundo, valores similares e o senso de humor e idêntica sintonia. Isso se constitui num ambiente ideal para a proliferação de fake news. Bolhas disseminam interpretações imutáveis. Mas, não tem solução? Eu não consigo sair das bolhas? Sair da bolha é impossível. O que a gente pode fazer é ampliar, buscar aquilo que a gente ainda não sabe. Então, por quê? As bolhas mais pobres e mais peremptórias, de crenças muito fixas, são as que mais afetam as manifestações políticas, por fanatismos esportivos, religiosos. Olha, o pior de todos é o fanatismo político. Como sair? Impossível. Aqui eu dou a minha conclusão, que eu não antecipei antes para vocês. Eu não vejo outra saída, senão a educação. Porque é a educação que nos leva a enriquecer nossas bolhas, torná-las mais porosas, abertas a novas informações, à escuta da alteridade. Nós temos que dilatar nossas bolhas, investir no autocrescimento, buscar e produzir novas interpretações. Quanto mais dilatadas forem nossas bolhas, habitadas por signos e linguagens multidimensionais, mais o mundo crescerá diante dos olhos do nosso espírito. Concluí. Muito obrigada. Vamos voltar aqui.
Professora Lúcia, muito obrigado pela sua fala, é um prazer tê-la aqui novamente. Vamos abrir para algumas questões, se a senhora puder, obviamente, e eu gostaria inicialmente de fazer uma provocação para a senhora. O Pierre Levy, que é uma referência para muita gente sobre as redes sociais, ele apresentava a possibilidade que elas mesmas, as próprias redes, iriam se regular. E me parece que isso não aconteceu. Como é que a senhora vê essa questão? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui muitíssimo. Eu aprendi com Pierre Levy nos anos 90. Olha, eu tenho a coleção dele inteira. E agora, no meu último livro, eu voltei um pouco para ele, porque ele tem coisas ainda muito preciosas naqueles livros. Mas o Pierre Levy escreveu os livros dele numa época que eu chamo eufórica. Todos nós acreditamos naquela época que as redes iam nos emancipar. E daí, quando eu escrevi esse prefácio para o livro da Poliana, Como Sair das Bolhas, eu usei uma frase que eu tenho repetido muito: o clímax e o anticlímax. Quando as redes começaram a se disseminar demais, o Humberto Eco, por exemplo, tem uma frase que, quando ele pronunciou, acho que uns 3, 4 anos atrás, quando ele falou essa frase, eu falei, ai, que arrogante. Hoje eu concordo com ele. As redes deram a voz para qualquer imbecil e para todos os imbecis do mundo. Conclusão: estamos longe desse sistema auto-organizativo. Nathaniel, eu escrevi já, quer ver quando? 2007. Eu ainda acreditava em 2007 que as redes seguiriam um caminho auto-organizativo. Não. Hoje não tem nada de auto-organização, ao contrário. Não é? Hoje, isso, onde eu terminei, nós estamos em bolhas. Eu conheço pessoas que fizeram curso superior e que acreditam em coisas inacreditáveis e não saem daquela bolha. Eu não vejo outro caminho, senão educação esmerada, contínua. A busca contínua da informação confiável. É isso. E é uma pena que o Pierre Levy tenha parado, né? Ele entrou numa... Eu tenho aqui os livros dele. O último livro dele é uma abstração muito grande. E ele acabou abandonando um pouco aquele pioneirismo que ele teve. Nem sei com o que ele anda trabalhando agora. Mas a última vez que eu tive com ele, há alguns anos, 4 ou 5, ele já apresentou assim um sistema muito abstrato. Eu prefiro o Peirce. Perfeito, professora. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio pedindo para a senhora repetir o primeiro livro da sua fala, que gostaria de anotar para aquisição. O do Leão Serva? Jornalismo. Acho que sim. Jornalismo e Desinformação. 1991, terceira edição. Então, mas ele ainda é um livro, claro, ele se tornou muito atual. Respondi, era esse que ele queria? Eu acho que sim, professora. Foi isso mesmo, está confirmado. Foi o primeiro de todos.
Uma outra pergunta para a senhora, que também faço, a senhora vem pesquisando há bastante tempo a desinformação, fake news e etc. E tem aparecido uma série de livros publicados que parecem que não têm a mesma bagagem teórica, parece que são construídos no susto. Como é que a senhora encara esse tipo de produção derivada da sua? Eu sou muito crítica, Nathaniel. Eu acho que as pessoas hoje publicam livros, escrevem no joelho, não fazem a pesquisa necessária. Porque a pesquisa. E, de uma certa forma, olha só o que acaba acontecendo com esses livros de joelho, que não fazem a pesquisa que tem que fazer. Porque quando a gente escreve livro, livro não é opinião, livro é pesquisa. Você precisa se inteirar. O que já falaram sobre isso? Com quais autores eu concordo, com quais eu não concordo. Então, vira uma mixórdia, sabe? Que, com o nome de livro, acaba praticando alguma coisa que se aproxima de fake news. Porque opinião não balizada é fake, é falsa. Então, eu fico muito chateada, porque editoras comerciais cobram, não tem um sistema de avaliação rigoroso. Deixa eu só te contar uma coisa. Quando eu publico no exterior, meus textos chegam a passar por 5 avaliações. E eu tenho um currículo, né? 5. No mínimo 3. Então, eu fico um pouco, vou te dizer a pura verdade, um pouco desanimada e desacorçoada. Porque, inclusive, você foi meu aluno, eu sempre repeti, conhecimento da minha cabeça eu não posso passar para a sua. Então, o que eu busco, eu falo sempre para os alunos, se eu conseguir transmitir para vocês a ética do intelecto, eu já estou contente. Ética do intelecto. O que quer dizer isso? Está em Foucault também, hein? Foucault é maravilhoso para isso. A gente tem que ter a responsabilidade por aquilo que diz. Assumir essa responsabilidade. A ética da verdade. Claro que a verdade não cai do céu, ela é sempre uma busca. Mas essa pergunta que me fizeram é: e como é que vocês vão perceber que um livro é bem informado e outro livro é mal informado? Esse é o problema. Esse é o problema. A filtragem, ela só vem com o tempo. Na medida em que o conhecimento sobre um determinado assunto vai sendo adquirido, aí a pessoa adquire a capacidade, né, da crítica. Enfim, o caminho não é o caminho de clicar na rede. Precisa desenvolver a paciência do conhecimento. Professora, muito obrigado pela sua participação. Não sei se a senhora quer partir para as considerações finais. Fique à vontade. Não temos nenhuma pergunta mais aqui, então a senhora fica muito à vontade. Bom, acho que meu recado eu transmiti, especialmente agora nessa minha última fala. Ou seja, eu deixo 3 palavras-chave: educação continuada.
continuar, né, buscando a informação. 2, responsabilidade pelo que diz. Eu me responsabilizo por isso que eu postei aqui na rede. E 3, ética, comportamento ético. Não é o mesmo respeito que gostaria que os outros tivessem por você, que tenha pelo outro e pelo coletivo. Não é? A gente tem que hoje desenvolver uma coisa muito nova. É o amor pela espécie humana, que está em risco, né, com o antropoceno. É isso, Nathaniel. Muito obrigada pelo Professora, convite. agradeço demais tê-la conosco aqui pela primeira vez na UEMS, ainda que de